Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora comigo, professor Roma, mais umas diquinhas para vocês, mais algumas ideias importantes a respeito do Enem. Você que está aí firme, né? Eu sei que cansado, mas empenhado na sua preparação para o Enem. Uma prova que demanda muita paciência, muita calma para analisar, como o Aldo já falou, como o João Lucas já falou. A gente tem que ler com atenção, tem que observar os dados que são colocados, a maneira como a questão encaminha a pergunta. E você não vai ter nenhuma dificuldade em responder as questões, a gente tem certeza disso. O Aldo já falou um pouquinho a respeito da questão da malária, ele citou. O João Lucas falou um pouquinho a respeito de nutrição, de dieta, de alimentação. Um tema campeão do Enem, saúde. Saúde, em todos os seus níveis, tanto no aspecto positivo da saúde, que é a nutrição, que é a boa alimentação, que é você avaliar os riscos que podem trazer uma alimentação ruim, e também a parte das doenças, como as doenças causadas por vírus, que a gente vê aparecer quase todos os anos nas provas do Enem. Alguma coisa sobre AIDS, alguma coisa sobre gripe, sobre HPV, que são todas doenças causadas por vírus. E também doenças causadas por bactérias, como por exemplo cólera, tá? Que é uma doença que tem uma incidência ainda grande pelo mundo, a leptospirose, que tem muito a ver com enchente, que é uma situação que envolve aí geografia, inundação e tudo mais. E ainda aquelas chamadas verminoses, que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. As verminoses, tanto causadas por plateumintos, quanto as verminoses causadas por nemateumintos. Lembra delas? A teníase, a cisticercose, a esquistossomose, isso por plateumintos, né? Depois vem o amarelão, a ascaridíase, doenças causadas pelos nemateumintos. O que a gente deve lembrar, se você tiver uma oportunidade de dar uma estudada? Lembra como que é transmitida, quais são os principais sintomas e, mais importante ainda, hein, como é que se faz a profilaxia, que é a prevenção. Então, nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vem comigo aqui na tela. A gente observa que o nosso organismo tem defesa para evitar a ocorrência e a manifestação de muitas doenças. Não que a gente fique livre das doenças, mas a gente não tem muito mais doenças por conta da nossa imunidade, ou a nossa defesa. E essa defesa, ela pode ser dividida em dois tipos, a imunidade chamada ativa e a imunidade chamada passiva. Eu queria fazer uma revisãozinha com vocês. E isso certamente vai nos levar àquelas ideias de vacina, soro, que são cobradas por intermédio de gráfico, de tabela, como já foi dito aqui para você. Então lembrando, primeira forma de imunidade é a imunidade ativa. Quando é que nós chamamos a imunidade de ativa? Quando o organismo ele se encarrega de fabricar os anticorpos, que são aquelas proteínas de defesa, são aquelas substâncias fabricadas pelo nosso organismo para combater agentes infecciosos, para combater corpos estranhos que eventualmente estejam presentes no nosso organismo. Dividimos essa imunidade ativa em dois mecanismos. A natural, que é aquela que você promove, que você produz os anticorpos na presença do antígeno. E esse antígeno ele entra no seu organismo naturalmente. Qual seria a situação? Ter a doença. Você concorda? Se você ficou doente, provavelmente você não quis, mas você ficou. O seu organismo se encarrega de produzir defesa para combater esse agente infeccioso que está lhe causando algum mal. No entanto, muitas vezes nós temos a necessidade, ou até mesmo pela questão da prevenção, de produzir anticorpos de maneira preventiva, ou seja, nós estimulamos o organismo a fabricar esses anticorpos. Quer dizer que o antígeno, ele não entra sozinho, você coloca o antígeno no organismo, alguém faz isso por você, né? Para que você produza esses anticorpos de maneira preventiva e possa antecipar a doença e dessa forma ensinar o seu organismo a produzir os tais anticorpos. Essa imunidade é dada por intermédio da vacina. É claro, é importante lembrar que na vacina tem que ter o agente infeccioso, para que o seu organismo aprenda a produzir os anticorpos corretamente. Mas a gente também não pode esquecer de lembrá-los de que esses corpos estranhos, vírus, bactérias, o que for que estiver presente na vacina, tem que estar enfraquecido ou até inativado, para que não seja a vacina uma fonte de transmissão da doença. Entendeu o raciocínio?
Você recebe o corpo estranho para produzir os anticorpos, não para ficar doente, mas ele tem que estar ali de alguma forma, ou enfraquecido ou morto. E nós temos aqui um gráfico que demonstra para vocês o que acontece. Quando nós tomamos a primeira dose de uma vacina, o organismo ele produz os anticorpos, aprende a fabricá-los e guarda as chamadas células de memória imunológica ou imunitária. Com essas células, numa segunda ocasião, numa infestação pelo agente infeccioso naturalmente, se você entrar em contato com esse agente infeccioso ou se for dada uma segunda dose dessa vacina, o que vai acontecer? O seu organismo, já com as células de memória imunitária, vai conseguir produzir uma quantidade de anticorpos muito maior e muito mais rapidamente, evitando então que você manifeste os sintomas daquela doença. Então isso é uma medida preventiva, é uma profilaxia, evitando que você desenvolva algumas doenças que a gente conhece, que são doenças típicas da infância, sarampo e tudo mais, ok? Então essa é a vacina, que tem um efeito preventivo no seu organismo. Por outro lado, nós temos o que nós chamamos de imunização passiva. A imunização passiva é aquela em que você recebe os anticorpos prontos. Não é você que os fabrica, você os recebe prontos. Aí, logicamente, que nos vem a pergunta, mas Roma, como que eu posso receber esses anticorpos já prontos? Nós temos dois mecanismos, né? A imunização passiva natural, que é aquela que você recebe, que já aconteceu, não acontece mais. Você recebe via gestação e amamentação. Durante a sua formação, lá no útero, você recebeu, através da placenta, que é o local onde ocorrem as trocas entre o seu sangue e o sangue da sua mãe, você recebeu alguns anticorpos. Esses anticorpos passaram para a sua circulação e passaram a fazer parte do seu organismo, para que quando você nasça, no caso, quando você nasceu, você não tenha aquelas doenças típicas da infância, porque você já nasce com uma imunidade. Com o passar do tempo, esses anticorpos eles vão desaparecer e você fica suscetível a ter as doenças. Por isso entra a vacina em jogo. Entendeu o raciocínio? E a imunização também pode ser dada pela amamentação. Por isso nós sabemos e recomendamos e sempre lembramos da importância do aleitamento materno, que vai transferir para a criança, para o bebê, alguns anticorpos. No entanto, existe ainda a situação em que esse período já passou e você, infelizmente, entrou em contato com algum antígeno poderoso, alguma substância, algum veneno que pode lhe causar algum mal significativo. O que fazer nessa altura? Tomar uma vacina? Não adiantaria. A vacina tem efeito demorado. Tomar o que então? O soro. Este tal soro imune, não confunda com aquele soro que se toma numa situação de internação hospitalar, que é o soro fisiológico. O soro imune, ele tem o quê? Ele tem anticorpos prontos, fabricados ou pelo organismo humano e extraído dele de alguma maneira, ou fabricado em animais. Como é, por exemplo, o soro imune chamado antiofídico, que é contra o veneno de cobras. E que a maioria de vocês sabe que esse soro é fabricado com a injeção do veneno em quais animais? Geralmente em cavalos, né? Lá, por exemplo, no Instituto Butantan, que é um dos maiores produtores desse tipo de substância no mundo. Tanto soros quanto vacinas são produzidos no Instituto Butantan. Ok? Então é uma imunização em que você recebe os anticorpos prontos para combater aquele antígeno, de maneira que você não desenvolva os sintomas daquela doença ou as consequências, não sofra as consequências de um veneno de escorpião, cobra ou alguma coisa parecida. E no mesmo gráfico a gente pode colocar a curva da chamada soroterapia. Enquanto você, recebendo vacina, você é estimulado a fabricar os anticorpos, então o nível dele aumenta, na chamada soroterapia, na vacinação aumenta. Na chamada soroterapia você recebe os anticorpos prontos e com o passar do tempo, veja a curva no gráfico, o nível de anticorpos vai caindo. Se num futuro houver necessidade, houver por algum motivo o mesmo problema, você tem que receber o soro novamente. Não é igual a vacina. A vacina, algumas delas você toma uma dose, duas e nunca mais precisa tomar, porque essa imunidade é longa, é uma imunidade considerada permanente, enquanto o soro já não tem essa mesma forma de ação, ok? Se for necessário, temos que tomar outra dose do soro. Vendo aqui, ó, nós temos uma tabelinha para você comparar essas duas situações.
do soro e da vacina, de acordo com alguns aspectos. Vocês me ajudam aí, tá bom? Então vamos juntos? Vamos lá. Conteúdo da vacina. O conteúdo, eu quero dizer, tem antígenos ou tem anticorpos? O que você escolhe? No caso da vacina, os antígenos enfraquecidos. Joia! Vacina contém antígenos, enquanto o soro imune, ele já tem pronto os anticorpos, fabricados no ser humano ou num outro animal usado para isso. Muito bom. Segundo item, função. A função é no sentido de prevenção ou cura. Qual que é a função da vacina? Ela antecipa o problema. Portanto, a função ela é preventiva. Você pode usar também o termo profilático, tá? No mesmo tipo de raciocínio, profilático ou preventivo. Enquanto o soro a gente considera curativo. Sendo curativo, ele é terapêutico. A terapia vem nesse sentido, da cura. A ação da vacina, ela é uma ação demorada, em função de o organismo precisa primeiro reconhecer esse agente infeccioso, começar a produção dos anticorpos. As células de memória, elas têm que se dividir, elas têm que proliferar. Então é um processo que leva um certo tempo. Então a gente acha a ação demorada. Enquanto o soro imune não. Ele já tem os anticorpos ali prontos para agir. Se você recebe o soro, nós temos os anticorpos prontos para atuarem. E o efeito é no sentido dele ser passageiro ou dele ser prolongado. A vacina tem um efeito prolongado. Uma vez que você toma a vacina, você vai ter imunidade, quem sabe, por muitos anos. Em alguns casos, não, como é no caso da vacina da gripe, porque o vírus da gripe sofre alterações em períodos muito curtos. Então, ela tem que ser renovada, essa vacina. E o soro imune, ele tem um efeito passageiro. Em pouco tempo, você fica livre daqueles anticorpos e, se for necessário, outra dose do soro tem que ser oferecida ao indivíduo. Ok? Deu para entender essa comparação? Bom, será que isso cai no Enem? Vamos ver? Olha aqui, ó. Nós temos aqui nessa tela uma demonstração de que esse tipo de assunto ele pode estar presente. Então veja lá, no Enem de 2011, uma questão que versa sobre isso. Vamos dar uma lidinha juntos aqui. O vírus do papiloma humano, aí já envolve viroses, como eu falei para vocês. HPV na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. A diferença para uma questão que caia hoje no Enem é que não vai vir com o gabarito não, viu? Essa aqui você já recebeu com o gabarito, né? Não fica achando que vai vir não, você sabe, né? Então acompanha aqui, ó. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da alta concentração de macrófagos. Macrófagos são células fagocitárias que têm outro efeito, têm outro tipo de função do organismo. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Ora, não é bem por aí, você observa pela alternativa. Depois, aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. As hemácias são células sanguíneas relacionadas ao transporte de oxigênio, como é do seu conhecimento. Ela não está relacionada com a imunidade. Relacionada à imunidade são os glóbulos brancos, os leucócitos, dos quais uma diversidade grande, como o linfócito B, participa da produção dos anticorpos. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Esses linfócitos matadores atuam de outra maneira, não na produção específica de anticorpos. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Você lembra que nós vimos no gráfico, né? Primeira dose, resposta primária, pequena produção de anticorpos. Segunda dose, resposta secundária com grande produção de anticorpos e, portanto, uma defesa do organismo, uma resistência prolongada. E a isso se deve a nossa imunidade depois da vacinação. Tá ok? Então, espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham aí um bom desempenho no Enem e a gente se encontra numa outra oportunidade. Um grande abraço a todos.